Então, boa noite. A gente vai continuar da onde a gente parou da última aula, né? Na última aula eu estava falei do final da Idade Média e esse começo da Idade Moderna, falei das contribuições, né? Agora, sobre a Idade Moderna, a gente já falou um pouco aí das grandes navegações, né? Como surgiu, né, a ideia, mas eu vou repassar rapidamente aqui para não ficar um buraco. Eu lembro de vocês aí que aqui na Península Arábica, né, quem fazia o comércio, quem ficava ali no meio do caminho, fazendo comércio entre a Ásia, que era chamada Índias, né, e a Europa, era eles, né, os árabes. Então, era caro. Todo mundo aqui da Europa achava muito caro isso. Então, decidiram sair da Europa e ir para o resto do mundo procurar um novo caminho, né, para as Índias. Eles chamam um novo caminho para as Índias, mas é para cá, para a Ásia. Ahn, Aí, como eu disse lá no final da Idade Média, né, com a queda de Constantinopla, fica mais caro ainda essas mercadorias, né, que vinham aqui da Ásia. Ficaram mais caras. E aí, agora já uma coisa que eu não falei nas aulas passadas, que é quem saiu na frente nessa corrida para chegar, né, arrumar uma nova rota para chegar então até ali nas Índias, né, chamadas Índias. Quem saiu na frente foi Portugal. Era o reino mais ocidental, né, ali da Europa, aqui na pontinha aqui, ó, tá vendo? Já tinha uma experiência, né? Lembra que eu disse que os povos árabes invadiram ali a Península Arábica, Península Ibérica, quer dizer, Arábica, Península Ibérica, e dominaram lá. Eles desenvolveram bastante a navegação, né? E depois foi retomado de novo pelos portugueses, pelos reinos católicos, né? Então, eles já tinham experiência ali com navegação, né? Eles navegavam aqui no Oceano Atlântico, só que ainda não iam muito longe. Tem umas ilhas aqui no meio. Outra coisa que favoreceu Portugal a sair na frente nessa corrida, né? Vamos dizer assim, essa corrida das grandes navegações, foi porque a coroa portuguesa já era centralizada, né? Já existia uma burguesia mercantil, ou seja, existia aquela classe de comerciantes ricos, né? Por causa dos comércios. O que mais que contribuiu, né? A Revolução de Avis, né? Que eu disse nas aulas passadas, que mudou a coroa de Portugal, né? Que subiu outro rei ao trono e que expulsou as forças de Castela, né? Que era desse reino aqui que viria a ser a Espanha, que agora a gente vai chegar depois nisso. Ah, Então, Portugal tinha mais vantagem, né? E aí, o que acontece? Portugal cria aqui, bem na pontinha aqui, um lugar para dar aulas sobre navegação, porque eles estavam visando, né? O que eles queriam no final era achar um novo meio de chegar aqui nas Índias. Então, eles criam uma escola chamada Escola de Sagres, é isso? Que reunia, então, alguns cartógrafos, né, que fazem mapas, alguns astrônomos, matemáticos, navegadores, tudo isso para estudar, né, o legado dos povos antigos que passaram por ali, como os fenícios, os egípcios, gregos, árabes, como eu disse, para tentar desenvolver formas de sair dali, né? Eles conseguiram nessa escola desenvolver algumas cartas marítimas, né? E aperfeiçoaram então vários instrumentos de navegação que eram dos árabes e de outros povos, como a bússola, o quadrante, o astrolábio, etc. Eles inventam então a caravela, né? Que é o barco que eles fazem, né? É um barco pequeno, mas muito rápido e que é feito para água rasa. Então Portugal lança um projeto de contornar a África, né? Depois, para achar esses novos caminhos. Sai daqui de Portugal e que ele quer projeto de dar a volta na África e chegar na Índia. Nas Índias, né? Chamada Índias. É, Essa expedição para chegar na África, né? Para dar a volta na África, chegar nas Índias, começou ali em 1418,
e conquistou algumas ilhas ali pelo caminho. A Ilha Madeira, a Ilha das Açores, que ó, a Ilha Madeira está aqui, ó, Açores está aqui. Eles saíram, né? Foi dominando essas ilhas aqui. Ali eles introduziram então algumas coisas que não existiam ali, né, na agricultura, como a cana-de-açúcar, né, trigo, uva. Também aconteceu, foi passando um tempo, né, um tempo depois, eles chegam até o Recife do Cabo Borrador, que era considerado então intransponível, né, ele é por aqui, seu nome por aqui. Ninguém nunca tinha passado até aqui, né, todo mundo não tinha chegado até aqui. Então, é a primeira vez que eles ultrapassam, né, os europeus ultrapassam essa marca do Cabo Borrador aqui da África, no ano de 1434. Tá vendo? No mapa já tem até as datas que isso acontece. Eles então continuam, né, a expedição, e aqui é onde ele começa a pegar escravos, né, começa a capturar pessoas negras e começa a trazer de volta para servir de escravo, né? E a primeira expedição, então, com esses escravos aconteceu em 1444, voltando para cá, para Portugal. Tá, eles começam a vender, então. Eles vêm aqui, capturam os escravos e começam a vender lá na Europa. É a primeira vez que isso acontece também. Aí um cara chamado Bartolomeu Dias, que é português, tá vendo aqui essa linha roxa aqui? É isso que é o Bartolomeu Dias, ele representa essa linha roxa. É as primeiras viagens aqui no mapa. Essa linha roxa, ele consegue, então, com esse Bartolomeu Dias, chegar no ano de 1487 até a extremidade da África, né? Você chega lá na pontinha da África e consegue ver a curva, né? Lógico que não vê isso tudo, né? Muito, muito, muito longo. Mas ele sabe que ele chegou ali no ponto máximo da África, ele fez a curva. Então, né? Ele chama esse local de Cabo das Tormentas, primeiramente, porém, depois muda de nome e vira o Cabo da Boa Esperança. Que é aqui, ó, 1487, ele chega até aqui, Bartolomeu Dias. E aí Portugal já estava no mar, né? Em 1487 chegaram à ponta da África. Então eles conseguem chegar à Índia, né? Conseguem contornar aqui depois nas outras expedições. E com o Vasco da Gama, né? Que é essa linha verde. Depois de um tempo, o Vasco da Gama faz essa linha aqui, ó. E consegue chegar, então, as chamadas Índias, né? E Portugal, então, sai na frente. Ele consegue ser o primeiro país da Europa a sair da Europa e dar a volta no continente africano e chegar por outro lado, não vindo aqui por meio, né? Meio dos mares aqui. O Vasco da Gama demorou quase um ano para fazer essa expedição toda aqui. Aí vem, então, a outra grande potência, né, que sai aí nas grandes navegações, que é a Espanha. Todo mundo ali estava querendo, a Europa toda procurando ali uma saída, né, para esse comércio esse comércio abusivo ali dos árabes, né, querendo cobrar muito caro pelas especiarias. E aí a Espanha também se lança ao mar com o Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo, ele era um cara, assim, como é que eu posso dizer? Ele acreditava lembra que eu disse nas outras aulas que as pessoas acreditavam então que a Terra era plana, que chegava ali no final da planície da Terra, né? Chegava ali na pontinha, na beira da Terra plana, tinha monstro, tinha um abismo, tinha essas coisas. O Cristóvão Colombo, ele não acreditava nisso. O Cristóvão Colombo, ele acreditava que a Terra era esférica. Isso lá é um filósofo, um pensador grego que descobre, né, que faz as primeiras medidas, eu não lembro o nome dele, mas ele faz as primeiras medidas da Terra esférica já, né? Mas aqui ainda não tinha certeza, as pessoas ainda não tinham pegado o navio e tentado fazer o que o Cristóvão Colombo fez, porque ele acreditava que a Terra era esférica, então ele acreditava que se ele saísse daqui e fosse por aqui, pelo Atlântico, né, ele ia chegar nas Índias, que é esférica, então
Ele ia dar a volta no mundo e ia chegar aqui. É, então ele ganhou apoio, né, dos reis espanhóis, eles financiaram isso, e ele pegou então 90 tripulantes, né, e foi em direção ao mar, ao Oceano Atlântico, né, em direção ao Ocidente aqui, para tentar chegar no Oriente, dando a volta ao mundo. O que acontece então? Ele desembarca assim, ele acredita quando ele chega aqui na América, ele acredita que ele chegou nas Índias. Ele não sabe que ele não chegou nas Índias. Então ele vem, desembarca aqui, ó, em 1492, chega nas Índias, chega na América achando que é as Índias, e como é que fala? Ele volta para trás e fala que tinha chegado nas Índias, tinha chegado nessa terra. Ninguém sabia até então que era uma terra desconhecida, que não era as Índias, né, chamadas Índias, né, que é aqui na Ásia. Até aí, depois de algum tempo, o Colombo, né, que ele representava então a Espanha, volta mais 3 vezes aqui ao continente americano, ainda sem saber que era outro lugar. E só que ele vem aqui, né, explorar o ouro, explorar essas coisas e não consegue. E acaba que ele morre na desgraça, né? Ele não morre sendo um herói que descobriu um mundo novo, porque ele morreu sem saber que tinha descoberto um mundo novo. Então ele morre sem prestígio, né? Sem ter ninguém falado para ele que não era aquele local. Aí acontece então com Portugal e Espanha chegando, né, aos poucos aqui, ó. Portugal depois vem para cá com Fernão Dias, mas eu vou chegar lá, depois eu falo. Mas com eles se expandindo, né, aqui com o Cristóvão Colombo aqui e o Bartolomeu Dias e o Vasco da Gama passando por aqui, começa uma briga entre Portugal e Espanha. Lembra que ele já tinha uma briga ali nos Estados Nacionais, né? Porque Portugal nasceu de dentro de uma terra que foi cedida pelos reis ali daquele local que viria a ser Espanha depois, né? Então, acontece o quê? Acontece que eles querem fazer um tratado que é para dividir, então, esse local aí inexplorado, né? Que era novo, que é em 1494, né? Que é esse tratado aí de Tordesilhas. Eles dividem, então, essas terras chamadas de novas, né? Lá com a mediação do Papa, né? O Papa interfere nessa divisão. E esse tratado de Tordesilhas aí, vocês estão vendo aí a linha rosa aí, ó, no meio cortando o mapa, era o tratado. Essa linha era imaginária, né? Então, tudo que tivesse a oeste do Cabo Verde, pra cá, oeste, Cabo Verde está aqui. Tudo que tivesse aqui, oeste do Cabo Verde, era da Espanha. E tudo que tivesse a leste era de Portugal. Todas as terras descobertas aqui. Só que eles fizeram esse acordo, eles não sabiam que tinha tudo isso aqui, né? Eles achavam que era um pedaço ali daqui ainda. Eles estavam viajando ainda, não estavam entendendo. Então eles fazem esse tratado de Tordesilhas, né, para dividir essas terras novas entre Portugal e Espanha. O que acontece então? Portugal começa a se afastar cada vez mais aqui da costa africana, cada vez mais, né? Indo cada vez mais longe. Até que o chamado aí, vocês já devem ter estudado em História do Brasil, né? O Pedro Álvares Cabral, ele chega aqui, né? Aqui no Brasil, né? Viria a ser chamado de Brasil futuramente. Então, mas o que acontece? Ele chega aqui em 1500, né? Essa é a história que a gente sabe, né? Que o Pedro Álvares Cabral desembarca aqui em 1500. No ano de 1501 é que eles descobrem, então, que esse lugar é um lugar novo, né? Foi um cara chamado Américo Vespúcio. Por que que então chama América? Porque esse Américo, lá no ano de 1501, ele trabalhava ali para o rei de Portugal, ele conseguiu concluir, né, ali, não sei se foi com estudo, não sei como, ele concluiu ali que aquele local não eram as Índias, que o Cristóvão Colombo, eles tinham chegado ali, o Pedro Álvares Cabral tinha chegado a uma terra nova. Aí ganhou o nome dele, América, que ele chamava Américo.
É... E aí, no ano de 1519, tá vendo essa linha marrom? Acontece a primeira viagem, né, que dá a volta ao mundo, provando assim, então, que a Terra é esférica. Em 1519 a gente tem essa prova mesmo, que o Fernão de Magalhães, ele sai aqui de Portugal, vem descendo aqui, ó, tá vendo essa linha marrom? Para aqui em Porto Seguro, vai fazendo umas paradas, ó, sai daqui aí e continua do outro lado do mundo. Continua aqui, ó. Ele morre aqui, ó. Quem termina é o Sebastião Elcano, né? Que continua a viagem dele, porque ele morreu no meio do caminho, o Fernão de Magalhães. Ele morre por aqui, ó. Já chegando do outro lado do mundo. Aí dá a volta e termina em Portugal de novo. Então a Terra não é plana, gente. Continuando, então. Então é isso. Essas são as grandes navegações. Aí eles acham, né? O Brasil acham, entre aspas, né? 1500, porque já tinha gente morando aqui, a gente não descobre nada que já tem dono. E vamos para o próximo slide, que é o mercantilismo. O que é o mercantilismo? É a forma de produção da Idade Moderna, é o modo de produção. Se na antiguidade, o modo de produção era o escravismo, que usava mão de obra escrava, e no feudalismo, o modo de produção era o feudalismo, né? Era feudalismo, que usava os servos ali presos à terra. Aqui, na Idade Moderna, a gente tem o mercantilismo, que é com o crescimento do mercado. É o começo do capitalismo, que viria a ser o capitalismo. O que é o mercantilismo? Ele começa ali com uma revolução comercial, né? Com a chegada dos espanhóis na América e com a descoberta desse caminho novo para as Índias pelos portugueses, né? Fernão de Magalhães. Eles fazem, então, contato, né? Esses caras que vieram para a América com os povos que moravam aqui, e isso, então, desloca, né? Todo o comércio que acontecia só ali na Europa para as Américas também. Agora também tem comércio. Então, o que acontece? Esse comércio vem para cá. As especiarias começam a ficar ainda mais cobiçadas, né? Porque agora tem mais terra, ainda mais longe, então tem mais especiaria, mais coisa nova ali para comer, sabores diferentes, novos, né? E alguns outros produtos, como a batata, que não tinha, o tomate, o tabaco, o mamão, o abacaxi, o cacau, o milho, a cana-de-açúcar, o café e etc. Tudo vem, explode aí, porque tem aqui na América, né? E alguns que tinham de lá que eles traziam para cá. Isso então provocou uma circulação monetária que não existia até então no mundo. Ninguém nunca tinha feito tanta moeda, né? Tanto dinheiro em moeda circular. Até então era o feudalismo, né? Lembra que as pessoas trocavam por trabalho e etc. Agora não, agora eles já estão trocando por moeda, porque o comércio começa a reaquecer ali no final do feudalismo. E aqui a moeda agora é mundial, tá? Sim, não é mundial global como é hoje, mas já estava começando a ter esse traço aí do que seria o capitalismo, que é o chamado mercantilismo. Então começa a ter uma começa a ter mais valor ao dinheiro. Ali no século XVI, então, né, já aqui na Idade Moderna, com essa expansão do comércio, começa a juntar esses princípios que é o mercantilismo. Cada nação europeia surgiu uma forma de mercantilismo diferente, mas todas elas tinham alguma coisa em comum. O que era isso? Isso aí cai no Enem, que é o metalismo, né? Isso são formas de expressão do mercantilismo. O metalismo, ou seja, quanto mais moeda de ouro ou prata tivesse uma nação, mais rica ela era. O metalismo é isso, é o nome metal, é ouro e prata, quem tinha mais metal era mais rico. A balança comercial favorável, ou seja, você devia ganhar mais exportando, vendendo para fora, do que importando. Então você tem que vender mais do que comprar mais, né? A política protecionista, né, também surge aí,
que eles cobram, então, taxas muito altas de alfândega, né? Ou seja, taxas de produtos que vêm de fora. Quem aí tenta comprar as coisas aí no Shopee, nesses lugares aí da China, vocês veem taxas de alfândega, né? Que cobram, às vezes até pegam nossas coisinhas da China que a gente quer comprar. Então, essa política protecionista protege o mercado, né, deles contra a taxa de estrangeiro. Deixa mais caro, então, os produtos de fora para as pessoas comprar os produtos só deles, entende? Então, os que chegam de fora, eles aumentam o preço. E o pacto não consentido, né, ou chamado aí, mais importante a gente lembrar desse nome, dessa forma que eu vou falar. Pacto colonial, esse é o nome. Por que pacto não consentido? Porque o pacto colonial é exatamente isso de ter uma metrópole, né? Ou seja, um império ali dominando uma colônia, que no caso é a gente e os países da América, os outros países, né? Da África também. Então esse pacto colonial, que é uma base, dos pilares do mercantilismo, junto com essas outras coisas que eu falei, transformava a economia das colônias, né, vamos dizer aqui, do Brasil, a economia, tudo que era gerado aqui, era só para enriquecer Portugal, não era para enriquecer o Brasil, não tinha isso. Ou seja, né, os países do imperialista, as metrópoles, chama de metrópole, enriquecia a custa dos países colonizados, das colônias. Eles também proibia então que a colônia produzia algum artigo manufaturado, permitia que também só pudesse extrair metal precioso e cultivar a planta que fosse vendida no mercado europeu, né? Como a cana-de-açúcar, tabaco, algodão, não podia fazer outra coisa além disso. E então, como eu disse, a metrópole tinha todo o monopólio da riqueza do país, aí, né? Do território. E isso também surge o comércio triangular, né? Que é muito importante, isso vocês já devem ter aprendido com o outro professor de história também, que é esse comércio de africanos escravizados, que Portugal e outros países daqui da Europa saíam daqui, por isso chama triangular. Ele sai daqui, vem aqui, traz para a América e depois voltam para Portugal ou para a Europa. Então, ele sai daqui da Europa, passa aqui na África, traz escravo, esses escravos eles vêm para cá, para a América, troca em troco de produto, porque eles não queriam gastar o dinheiro deles, então eles trocavam em troca de pessoas, e depois volta para lá com a riqueza, entendeu? Então esse é o comércio triangular, né? Aí as moedas, né, a riqueza ficava só na metrópole. Eles não trocavam as moedas por materiais, produtos brutos, ouro, essas coisas aqui na América, trocava em escravos. Gente, então por hoje é só, falta um minuto só para acabar a apresentação. Então, tá acabando o tempo nosso também. Então, se alguém tiver alguma dúvida, tem um minuto aí. Mas eu já vou deixar meu boa noite, se caso a aula sumir do nada. Então, boa noite para todo mundo. Se tiverem dúvidas, eu vou ficar aqui até acabar a aula automático. Boa noite, gente.